dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha, então vamos dar continuidade aqui ao nosso livro do Stephen Hawking. Vamos lá para o capítulo número 2. Capítulo número 2. Como tudo começou? Hamlet disse: Eu poderia ficar encerrado numa casca de noz e me considerar rei do espaço infinito. Para mim, tal passagem diz que, embora nós, humanos, sejamos muito limitados fisicamente, particularmente no meu caso, nossa mente é livre para explorar o universo todo e ir audaciosamente até onde a Enterprise teme pisar. O universo é de fato infinito ou apenas muito grande? Ele teve um início? Vai durar para sempre ou apenas por muito tempo? Como nossas mentes finitas podem compreender o universo infinito? Não é pretensão de nossa parte até mesmo tentar fazê-lo? Sob o risco de incorrer no destino de Prometeu, que roubou o fogo dos deuses antigos para os dos humanos, acredito que podemos e devemos tentar entender o universo. A punição dele foi ficar acorrentado a uma rocha pela eternidade. Embora felizmente tenha sido libertado por Hércules, já fizemos notável progresso em compreender o cosmos, mas ainda não temos um retrato completo. Gosto de pensar que talvez não estejamos muito longe. Segundo o povo Bozongo, da África Central, no início só havia trevas, água e o grande deus Bumba. Um dia, Bumba, sentindo dor de barriga, vomitou o sol. O sol secou parte da água, deixando a terra. Ainda com dor, Bumba vomitou a lua, as estrelas e depois alguns animais. O leopardo, o crocodilo, a tartaruga e, enfim, o homem. Esses mitos da criação, como muitos outros, tentam responder às questões que intrigam todos nós. Por que estamos aqui? De onde viemos? A resposta em geral era de que os humanos tinham origem comparativamente recente, porque deve ter sido óbvio que a raça humana estava aperfeiçoando seu conhecimento e tecnologia. Assim, não podemos estar por aqui há muito tempo, pois, do contrário, teríamos progredido ainda mais. Por exemplo, segundo o bispo Ussher, o livro de Gênesis apontava o início dos tempos como sendo o dia 22 de outubro de 4004 a.C., às 6 da tarde. Por outro lado, o ambiente físico, como as montanhas e os rios, muda muito pouco no decorrer de nossa vida. Assim, acreditava-se que fosse um pano de fundo constante e que sempre existira como uma paisagem deserta ou que fora criado ao mesmo tempo que os humanos. Porém, nem todos estavam felizes com a ideia de que o universo teve um início. Por exemplo, Aristóteles, o mais famoso filósofo grego, acreditava que o universo existia desde sempre. Algo eterno é mais perfeito do que algo criado. Ele sugeriu que o motivo para enxergarmos o progresso era que inundações e outros desastres naturais haviam repetidamente lançado a civilização de volta ao começo. A motivação para acreditar em um universo eterno era o desejo de evitar que uma intervenção divina fosse invocada para criar o universo e colocá-lo em movimento. Por outro lado, os que acreditavam que o universo teve um início usavam isso como argumento para a existência de Deus como a primeira causa, ou motor inicial do universo. Se a pessoa acreditava que o universo teve um início, as questões óbvias eram: o que aconteceu antes do início? O que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Estaria preparando o inferno para as pessoas que fizessem tais perguntas? A possibilidade de um início do universo foi uma grande preocupação para o filósofo alemão Immanuel Kant. Ele achava que havia contradições lógicas, ou antinomias, nas duas posições. Se o universo teve um início, por que esperou um tempo infinito antes de começar? Ele chamava isso de tese. Por outro lado, se o universo existira desde sempre, por que levou um tempo infinito para chegar ao estágio atual? Ele chamava isso de antítese. Tanto a tese como a antítese dependiam do pressuposto de Kant de que o tempo era absoluto, ou seja, ele ia do passado infinito para o futuro infinito, independentemente de existir ou não um universo. Esse ainda é o cenário na cabeça de muitos cientistas atualmente. Porém, em 1915, Einstein introduziu sua revolucionária teoria geral da relatividade. Nela, espaço e tempo não eram mais absolutos, não era mais um cenário fixo para os eventos. Antes, eram quantidades dinâmicas moldadas pela matéria e energia do universo. Elas eram definíveis apenas dentro do universo. Assim, não tinha sentido falar em um tempo anterior ao nascimento do universo. Seria como perguntar por um ponto sul ao sul do Polo Sul. Não é definível. Embora a teoria de Einstein tenha unificado o tempo e o espaço, ela não nos informa muito sobre o espaço em si. Algo que parece óbvio sobre o espaço é que ele se estende a perder de vista. Não esperamos que o universo termine em uma parede de tijolos,
embora não haja motivo lógico para que não seja assim. Mas instrumentos modernos como o telescópio espacial Hubble nos permitem sondar nas profundezas. O que vemos são bilhões e bilhões de galáxias, dos mais variados tamanhos e formatos. Há galáxias elípticas gigantes e galáxias em espiral como a nossa. Cada uma delas contém bilhões e bilhões de estrelas, muitas das quais terão planetas à sua volta. Nossa própria galáxia bloqueia a visão em algumas direções, mas, fora isso, as galáxias estão distribuídas, a grosso modo, de maneira uniforme por todo o espaço, com algumas concentrações locais e vazios entre elas. A densidade de cada uma parece diminuir a distâncias muito grandes, mas isso talvez seja porque estão longe e apagadas que mal conseguimos vê-las. Até onde podemos afirmar, o universo continua pelo espaço indefinidamente e é basicamente igual, por mais que se estenda. Ainda que o universo pareça exatamente o mesmo de cada posição no espaço, ele está definitivamente mudando com o tempo. Isso só foi percebido nos primeiros anos do século passado. Até então, acreditava-se que o universo fosse em essência constante no tempo. Ele podia ter existido por um tempo infinito, mas isso parecia levar a conclusões absurdas. Se as estrelas emitissem radiação por um tempo infinito, teriam aquecido o universo à mesma temperatura que elas. Mesmo à noite, o céu inteiro seria brilhante como o sol, porque toda a linha de visão terminaria em uma estrela ou numa nuvem de poeira que fora aquecida até ficar tão quente quanto as estrelas. Assim, a observação que todo mundo já fez, de que o céu à noite é escuro, é muito importante. Ela implica que o universo não pode ter existido para sempre no estado como conhecemos hoje. Algo deve ter ocorrido para acender as estrelas em um momento infinito no passado. Então, a luz de estrelas muito distantes ainda não teria tido tempo de chegar até nós. Isso explicaria por que o céu à noite não está iluminado por todas as direções. Se as estrelas simplesmente estavam ali desde sempre, por que não acenderam de repente alguns bilhões de anos atrás? Qual foi o relógio que lhes avisou que era hora de brilhar? Isso intrigou alguns filósofos, como Immanuel Kant, que acreditava que o universo sempre existira. Para a maioria das pessoas, porém, isso era consistente com a ideia de que o universo fora criado, do jeito como é hoje, há apenas alguns milhares de anos, como concluíra o bispo Ussher. Entretanto, começaram a aparecer discordâncias dessa ideia, com observações feitas pelo telescópio de 100 polegadas no Monte Wilson, na década de 20. Para começar, Edwin Hubble descobriu que muitas áreas de luz tênue, chamadas nebulosas, eram na verdade outras galáxias, ou seja, vastos agrupamentos de estrelas como o nosso Sol, mas a uma grande distância. Para parecerem tão pequenas e tênues, as distâncias tinham de ser tão grandes que a luz delas levaria milhões ou até bilhões de anos para chegar a nós. Isso indicou que o início do universo não poderia ter ocorrido há apenas alguns milhares de anos. Mas a segunda coisa que Hubble descobriu foi ainda mais extraordinária. Ao analisar a luz de outras galáxias, Hubble foi capaz de medir se estavam se movendo em nossa direção ou se afastando de nós. Para sua grande surpresa, ele descobriu que estavam quase todas se afastando. Além disso, quanto mais distante de nós, mais rapidamente se afastavam. Em outras palavras, o universo está se expandindo. As galáxias estão se afastando umas das outras. A descoberta da expansão do universo foi uma das maiores revoluções intelectuais do século XX. Foi uma total surpresa e mudou completamente a discussão sobre a origem do universo. Se as galáxias estão se afastando, devem ter estado mais próximas no passado. A presente taxa de expansão, podemos estimar que devem ter estado realmente muito próximas há cerca de 10 a 15 bilhões de anos. Assim, parece que o universo deve ter começado nessa época, com tudo ocupando o mesmo ponto no espaço. Mas muitos cientistas ficaram descontentes com o fato do universo ter um início, pois dava a entender que a física deixaria de vigorar. Teríamos que invocar um agente externo, que por conveniência pode se chamar de Deus, para determinar como o universo começou. Desse modo, eles promoveram teorias em que o universo estava se expandindo no momento presente, mas não tinha um início. Uma delas era a teoria do estado estacionário, proposta por Bond, Gould e Royal em 1948. Na teoria do estado estacionário, conforme as galáxias se afastavam, a ideia era que novas galáxias se formariam da matéria que deveria estar continuamente sendo criada por todo o espaço. O universo teria existido desde sempre, e sempre com a mesma aparência. Esta última propriedade tinha um grande mérito de ser uma previsão passível de teste por observação.
O grupo de radioastronomia de Cambridge, sob coordenação de Martin Ryle, fez um levantamento de fontes de rádio fracas no início da década de 60. Elas estavam distribuídas de forma razoavelmente uniforme pelo céu, indicando que a maioria das fontes provinha de fora da nossa galáxia. As fontes mais fracas ficavam mais afastadas, em média. A teoria do estado estacionário previa uma relação entre o número de fontes e sua força, mas as observações mostraram mais fontes fracas do que o previsto, indicando que as fontes da densidade eram mais elevadas no passado. Isso contrariava o pressuposto básico da teoria do estado estacionário, o qual afirmava que tudo era constante no tempo. Por esse e outros motivos, a teoria do estado estacionário foi abandonada. Outra tentativa de evitar que o universo tivesse um início foi a sugestão de que houve uma fase prévia de contração, mas a matéria não cairia toda no mesmo ponto devido à rotação e às irregularidades locais. Em vez disso, diferentes partes da matéria passariam umas pelas outras, e o universo voltaria a se expandir com a densidade permanecendo sempre infinita. Dois russos, Evgeny Lifshitz e Isaac Kalashnikov, alegaram ter provado que uma contração geral sem simetria exata sempre levaria a uma rebatida, com a densidade permanecendo finita. Esse resultado foi muito conveniente para o materialismo dialético marxista-leninista, pois evitava perguntas incômodas sobre a criação do universo. Logo, tornou-se uma profissão de fé para os cientistas soviéticos. Comecei minha pesquisa em cosmologia mais ou menos na época em que Lifshitz e Kalashnikov publicaram sua conclusão de que o universo não teve início. Percebi que era uma questão muito importante, mas não fiquei convencido pelos argumentos que eles haviam usado. Estamos acostumados à ideia de que os eventos são causados por eventos prévios, que por sua vez são causados por eventos ainda mais anteriores. Há uma cadeia de causalidade se estendendo até o passado, mas suponha que essa cadeia tenha um início. Suponha que tenha havido um primeiro evento. O que o causou? Não é uma questão que muitos cientistas queriam abordar. Tentaram evitá-la. Assim como os russos e os defensores da teoria do estado estacionário, todos alegavam que o universo não teve início ou que sua origem não pertencia ao domínio da ciência, mas à metafísica ou à religião. Na minha opinião, não é uma posição que o cientista de verdade deva assumir. Se as leis da ciência ficam suspensas no início do universo, não podem falhar também outras vezes? Uma lei não é uma lei se vigora apenas de vez em quando. Acredito que deveríamos nos esforçar para compreender o início do universo com base na ciência. Pode ser uma tarefa acima de nossa capacidade, mas pelo menos devemos tentar. Roger Penrose e eu conseguimos demonstrar por meio de teoremas geométricos que o universo deve ter tido início, caso a teoria da relatividade geral de Einstein estivesse correta e determinadas condições razoáveis fossem satisfeitas. É difícil discutir com um teorema matemático. Assim, Lifshitz e Kalashnikov admitiram que o universo devia ter um início. Embora essa ideia pudesse não ser muito bem vista, o regime nunca permitiu que a ideologia comunista ficasse no caminho dos estudos científicos da física. A física era necessária para a bomba e era importante que funcionasse. Entretanto, a ideologia soviética impediu o progresso em biologia, quando renegou a efetividade da genética. Embora os teoremas comprovados por Roger Penrose e eu demonstrassem que o universo deve ter tido início, não ofereciam muita informação sobre a natureza desse início. Eles indicavam que o universo começou em um Big Bang, um momento em que foi comprimido a um único ponto de densidade infinita, uma singularidade de um espaço-tempo. A essa altura, a teoria da relatividade geral de Einstein teria deixado de vigorar. Assim, não podemos usá-la para deduzir de que maneira o universo começou. A origem do universo aparentemente fica fora do escopo da ciência. A evidência observacional confirmando a ideia de que o universo teve um início muito denso vem em outubro de 65, com a descoberta de uma leve trama de micro-ondas por todo o espaço, alguns meses após o primeiro resultado da singularidade. Essas micro-ondas são do mesmo tamanho das micro-ondas em seu forno, só que bem menos potentes. Só seriam capazes de esquentar sua pizza até 270 graus centígrados negativos, que não é eficaz nem para descongelar uma pizza, muito menos para cozinhá-la. Você mesmo pode observar essas micro-ondas. Aqueles que tiveram contato com uma televisão analógica já as observaram. Se você já colocou sua TV em um canal vazio, uma porcentagem pequena do chuvisco exibido na tela é causada por esse fundo de micro-ondas. A única interpretação razoável é que esse fundo é a radiação remanescente de um estado primitivo,
muito quente e denso. À medida que o universo se expandia, a radiação teria esfriado até chegar ao mero resquício que observamos hoje. Para mim e para uma série de outras pessoas, a ideia de o universo ter começado em uma singularidade não foi muito agradável. O motivo para a teoria da relatividade geral deixar de funcionar perto do Big Bang era por ser uma teoria clássica. Ou seja, ela implicitamente pressupunha o que parecia óbvio para o bom senso, que toda partícula tem posição e velocidade bem definidas. Nessa, assim chamada teoria clássica, se um observador soubesse as posições e velocidades de todas as partículas do universo a um dado momento, poderia calcular onde estariam a qualquer outro momento dado, passado ou futuro. Entretanto, no século XX, os cientistas descobriram que não podiam calcular exatamente o que aconteceria em distâncias muito curtas. O problema não era apenas a necessidade de teorias melhores. Parece haver um certo nível de aleatoriedade ou incerteza na natureza que não é passível de eliminação, mesmo com as melhores de nossas teorias. Isso pode ser resumido no princípio da incerteza, proposto em 1927 pelo cientista alemão Werner Heisenberg. É impossível alcançar a exatidão ao se prever simultaneamente a posição e a velocidade da partícula. Quanto mais precisa for a previsão da posição, menos precisa será a previsão da velocidade, e vice-versa. Einstein repudiou veementemente a ideia de que o universo é governado pelo acaso. Seu ponto de vista ficou sintetizado na máxima: Deus não joga dados. Mas toda evidência aponta o contrário. Deus é um tremendo apostador. O universo é como um cassino gigante, com os dados rolando ou a roleta girando a todo momento. Acaso corre o risco de perder dinheiro a cada lançamento de dados ou giro da roleta. Mas com uma grande quantidade de apostas, as probabilidades ficam na média, e o dono do cassino se certifica de que essa média opera em seu favor. Por isso, donos de cassinos são tão ricos. A única chance de ganhar contra eles é apostar todo o seu dinheiro em alguns poucos lances de dados ou giros da roleta. O mesmo se dá com o universo. Quando ele é grande, há uma quantidade numerosa de lances de dados, e os resultados correspondem a uma média que pode ser prevista. Porém, quando ele é muito pequeno, próximo ao Big Bang, há apenas uma pequena quantidade de lances de dados, e o princípio da incerteza é muito importante. Portanto, a fim de compreender a origem do universo, devemos incorporar o princípio da incerteza à teoria da relatividade geral de Einstein. Esse tem sido o grande desafio da física teórica nos últimos 30 anos. Ainda não solucionamos, mas já avançamos bastante. Agora, vamos supor uma tentativa de prever o futuro. Como conhecemos apenas certas combinações de posição e velocidade de uma partícula, não podemos fazer previsões acuradas sobre as posições e velocidades futuras. Só podemos atribuir uma probabilidade a determinadas combinações de posições e velocidades. Assim, há uma certa probabilidade quando a determinada versão do futuro do universo. E se partirmos para uma tentativa de compreender o passado da mesma forma? Considerando a natureza das observações que podemos fazer hoje, tudo que nos resta é atribuir uma probabilidade a uma versão da história do universo. Assim, o universo tem muitas histórias possíveis, cada uma com sua própria probabilidade. Há, por exemplo, uma história do universo em que a Inglaterra volta a ganhar a Copa do Mundo, mas a probabilidade talvez seja baixa. Essa ideia de que o universo tem múltiplas histórias pode soar como ficção científica, mas hoje é aceita como fato científico. Seu autor foi Richard Feynman, que trabalhou no célebre e respeitável California Institute of Technology e costumava tocar bongô em uma boate de striptease na mesma rua. A abordagem de Feynman para compreender o funcionamento das coisas foi atribuir a cada possível história uma determinada probabilidade, para depois aplicar essa noção em previsões. Funciona espetacularmente bem para prever o futuro. Presumimos então que deve funcionar também para deduzir o passado. Hoje, os cientistas estão trabalhando para combinar a teoria da relatividade geral de Einstein e a ideia das múltiplas histórias de Feynman em uma teoria unificada completa, que descreverá tudo o que acontece no universo. Essa teoria unificada vai nos permitir calcular como o universo evolui, dado a seu estado a determinado momento. Mas a teoria unificada em si não nos dirá como o universo começou ou qual foi seu estágio inicial. Para isso precisamos de algo extra. É necessário algo chamado de condições de contorno, coisas que nos dizem o que acontece na fronteira do universo, nas margens do espaço e do tempo. Mas se a fronteira do universo for apenas um ponto normal de espaço e do tempo,
poderíamos ultrapassá-la e reclamar um território além como parte do universo. Por outro lado, se o contorno do universo ficasse em uma margem irregular, onde o espaço ou o tempo estivessem comprimidos e a densidade fosse infinita, seria muito difícil definir condições de contorno significativas. Assim, não fica claro quais condições de contorno são necessárias. Não parece haver uma base lógica para a escolha de um conjunto de condições de contorno em detrimento de outro. Entretanto, Jim Hartle, da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, e eu percebemos que havia uma terceira possibilidade. Talvez o universo não tivesse contorno no espaço e no tempo. À primeira vista, isso parece estar em contradição direta com os teoremas geométricos que mencionei antes. Eles mostravam que o universo deve ter tido um início, um limite no tempo. Porém, de modo a tornar as técnicas de Feynman matematicamente bem definidas, os matemáticos desenvolveram um conceito chamado tempo imaginário. Ele não tem nada a ver com o tempo real que vivenciamos. É um truque matemático para fazer os cálculos funcionarem ao substituir o tempo real percebido por nós. Nossa ideia foi dizer que não havia fronteira no tempo imaginário. Isso resolveu o problema de tentar inventar condições de contorno. Chamamos isso de proposição sem contorno. Se a condição de contorno do universo é de que não existe contorno no tempo imaginário, ela não terá uma única história. Há muitas histórias no tempo imaginário. Cada uma delas determina uma história em tempo real. Assim, temos uma superabundância de histórias para o universo. O que então diferencia a história particular, ou o conjunto de histórias no qual vivemos, do conjunto de todas as histórias possíveis do universo? Um ponto que podemos observar prontamente é que muitas dessas histórias possíveis do universo não passam pela sequência de formação de galáxias e estrelas, algo que foi essencial para o nosso próprio surgimento. Talvez seres inteligentes possam surgir sem galáxias nem estrelas, mas parece pouco provável. Assim, o mero fato de existirmos como seres capazes de perguntar por que o universo é do jeito que é uma restrição à história na qual vivemos. Implica ser uma dentre a minoria de histórias que contém galáxias e estrelas. Esse é um exemplo de que chamamos de um princípio antrópico. O princípio antrópico diz que o universo tem que ter mais ou menos como... O princípio antrópico diz que o universo tem que ser mais ou menos como vemos, porque, se fosse diferente, não haveria ninguém para observá-lo. Muitos cientistas abominam o princípio antrópico porque parece ser um artifício enganoso sem grande capacidade de previsão. Mas o princípio antrópico pode receber uma formulação precisa e parece ser essencial à abordagem da origem do universo. A teoria M, nossa melhor candidata para uma teoria unificada completa, admite um número muito grande de histórias possíveis para o universo. A maioria delas é bastante inadequada para o desenvolvimento da vida inteligente. São vazias, têm duração curta demais, são curvadas demais ou estão erradas de alguma maneira. Contudo, segundo a ideia das múltiplas histórias de Richard Feynman, essas histórias sem habitantes podem ter uma probabilidade bem elevada. Não estamos interessados em saber a quantidade de histórias possíveis que não contenham vida inteligente. Nosso único interesse é o subconjunto de histórias em que a vida inteligente se desenvolve. Essa vida inteligente não precisa se parecer em nada com a humana. Homenzinhos verdes também serviriam. Na verdade, talvez se saíssem até melhor. Não vemos muitos casos de comportamento inteligente na história da raça humana. Como um exemplo do poder do princípio antrópico, considere o número de direções no espaço. A experiência comum, o fato de vivermos em um espaço tridimensional, ou seja, podemos representar a posição de um ponto no espaço com 3 números: latitude, longitude e a altura acima do nível do mar, por exemplo. Mas por que o espaço é tridimensional? Por que ele não tem 2, 4 ou mais dimensões, como na ficção científica? Na teoria M, o espaço tem 10 dimensões. A teoria propõe inclusive uma dimensão de tempo, mas acredita que 7 das 10 direções espaciais sejam infinitesimalmente recurvadas, deixando 3 que são grandes e quase planas. É como um canudo de refrigerante. A superfície do canudo é bidimensional. Entretanto, uma direção é recurvada em um pequeno círculo, de modo que, visto de longe, o canudo parece uma linha unidimensional. Por que não vivemos uma história em que 8 dimensões sejam infinitesimalmente recurvadas, deixando apenas 2 dimensões perceptíveis? Um animal bidimensional passaria por apuros para dirigir a comida. Se ele tivesse um intestino que passasse através dele, como nós temos, ele dividiria o animal em 2 e o pobre coitado se desmantelaria. Assim, 2 direções planas não são suficientes para algo tão complicado quanto a vida inteligente.
há algo especial a respeito de um espaço tridimensional. Com 3 dimensões, os planetas podem ter órbitas estáveis ao redor das estrelas. Isso é consequência de uma característica da gravitação, que segue a lei do quadrado inverso, descoberta por Robert Brooke em 1665 e elaborada por Isaac Newton. Imagine a atração gravitacional de dois corpos a determinada distância um do outro. Se a distância for duplicada, então a força entre eles diminui pela metade. Se a distância for triplicada, a força é dividida por 9. Se quadruplicada, divide-se por 16, e assim por diante. Isso leva a órbitas planetárias estáveis. Vamos pensar agora em um espaço quadridimensional. Nele, a gravitação obedeceria à lei do cubo inverso. Se a distância entre dois corpos for duplicada, a força gravitacional seria dividida por 8. Se triplicada, por 27. Se quadruplicada, por 64. Essa mudança para a lei do cubo inverso impediria que os planetas tivessem órbitas estáveis em torno de seus sóis. Eles cairiam no Sol ou escapariam para as trevas e o frio do espaço exterior. Do modo similar, as órbitas dos elétrons nos átomos não seriam estáveis, então a matéria como a conhecemos não existiria. Assim, embora a ideia de múltiplas histórias permitisse qualquer número de direções quase planas, apenas histórias com 3 direções planas conterão seres inteligentes. Apenas nessas histórias a questão será formulada: por que o espaço tem 3 dimensões? Que é agora a pergunta que fizeram para ele. O que veio antes do Big Bang? Segundo a proposição sem contorno, perguntar o que veio antes do Big Bang não faz sentido. É como perguntar o que há ao sul do Polo Sul, pois não existe um conceito de tempo disponível para ser empregado. A ideia de tempo só existe dentro do nosso universo. Uma característica notável do universo observável diz respeito ao fundo de micro-ondas, descoberto por Arnold Penzias e Robert Wilson. Ele é essencialmente um vestígio fóssil de como era o universo quando muito jovem. Essa radiação de fundo é quase a mesma em todas as direções que olhamos. As diferenças entre direções são de cerca de uma parte em 100.000. Essas diferenças são incrivelmente minúsculas e precisam de uma explicação. A explicação geralmente aceita para essa homogeneidade é que muito no começo de sua história, o universo passou por um período de rápida expansão, por um fator de que pelo menos 1 bilhão de bilhão de bilhão. Esse processo é conhecido como inflação, algo que foi bom para o universo, ao contrário da inflação de preço que muitas vezes nos atormenta. Se a história se resumisse a isso, a radiação de micro-ondas seria absolutamente a mesma em todas as direções. Então de onde vêm as pequenas discrepâncias? No início de 82, escrevi um artigo propondo que essas diferenças surgiam das flutuações quânticas durante o período inflacionário. As flutuações quânticas ocorrem como consequência do princípio da incerteza. Além do mais, essas flutuações foram a semente das estruturas em nosso universo: as galáxias, as estrelas e nós. Essa ideia obedece basicamente ao mesmo mecanismo da assim chamada radiação Hawking, emanando do horizonte de um buraco negro, a qual eu previra uma década antes. Mas agora ela vem de um horizonte cosmológico, a superfície que dividiu o universo nas partes que podemos ver e nas partes não observáveis. Fizemos um workshop em Cambridge no verão desse ano, acompanhado por todos os principais pesquisadores na área. Nesse encontro, estabelecemos a maior parte do nosso cenário atual da inflação, incluindo as cruciais flutuações de densidade que deram origem à formação de galáxias e, portanto, à nossa existência. Diversas pessoas contribuíram para a resposta final. Isso foi 10 anos antes das flutuações no céu de micro-ondas terem sido descobertas pelo satélite COBE, em 93. Ou seja, a teoria precedeu em muito a experimentação. A cosmologia se tornou uma ciência de precisão 10 anos depois, em 2003, com os primeiros resultados da sonda WMAP. A WMAP produziu um maravilhoso mapa da temperatura do céu de micro-ondas cósmico, uma fotografia do universo com cerca de 1/100º de sua presente idade. As irregularidades que você vê estão previstas pela inflação, que significa que algumas regiões do universo tinham uma densidade ligeiramente mais elevada que outras. A atração gravitacional da densidade extra retarda a expansão dessa região e pode levá-la, no fim das contas, a entrar em colapso e formar galáxias e estrelas. Assim, olhe com cuidado para o mapa do céu de micro-ondas. Ele é a planta para toda a estrutura do universo. Somos o produto de flutuações quânticas em um universo muito primitivo.
Deus joga dados, afinal. Hoje, a WMAP é superada pela sonda espacial Planck, com um mapa do universo com resolução muito maior. A Planck está testando nossas teorias de forma efetiva e pode até mesmo chegar a detectar a planta das ondas gravitacionais previstas pela inflação. Seria a marca da gravidade quântica por todo o céu. Podem existir outros universos. A teoria M prevê que uma multiplicidade de universos foi criada do nada, os quais correspondem às muitas diferentes histórias possíveis. Cada universo tem muitas histórias possíveis e muitos estados possíveis ao longo do seu desenvolvimento, até o presente e rumo ao futuro. A maioria desses estados será muito diferente do universo que observamos. Ainda há esperança de vermos a primeira evidência da teoria M no acelerador de partículas LHC, o Large Hadron Collider, no CERN, em Genebra. Da perspectiva da teoria M, ele investiga apenas baixas energias, mas podemos ter sorte de ver um sinal mais fraco da teoria fundamental, como a supersimetria. Acho que a descoberta de parceiras supersimétricas para as partículas conhecidas revolucionaria nosso entendimento do universo. Em 2013, foi anunciada a descoberta da partícula de Higgs pelo LHC no CERN. Essa foi a primeira descoberta de uma nova partícula elementar no século XXI. Há, portanto, certa esperança de que o LHC descubra a supersimetria. Mas mesmo que ele não descubra mais nenhuma partícula, a supersimetria talvez venha à tona na próxima geração de aceleradores, os quais já estão sendo planejados. O início do próprio universo, no calor do Big Bang, é o supremo laboratório de alta energia para testar a teoria M e nossas ideias sobre os blocos de construção do espaço-tempo e da matéria. Teorias diferentes deixam em seu rastro diferentes digitais na presente estrutura do universo, de modo que os dados astrofísicos podem nos dar pistas sobre a unificação de todas as forças da natureza. Assim, pode muito bem haver outros universos, mas infelizmente nunca seremos capazes de explorá-los. Vimos algo sobre a origem do universo, mas isso nos deixa com duas grandes questões. O universo vai ter fim? O universo é único? Qual será então o comportamento futuro do universo em vista de suas histórias mais prováveis? Parece haver várias possibilidades compatíveis com o surgimento de seres inteligentes. Elas dependem da quantidade de matéria no universo. Se existe mais do que uma determinada quantidade crítica, a atração gravitacional entre as galáxias irá desacelerá-las durante a expansão. No fim, elas começarão a cair umas sobre as outras e ficarão todas juntas no Big Crunch. Será o fim da história do universo em tempo real. Quando visitei o Extremo Oriente, pediram-me para não mencionar o Big Crunch, devido ao efeito que podia ter no mercado. Como os mercados quebraram, talvez a história tenha vazado de algum modo. Na Inglaterra, as pessoas não parecem muito preocupadas com o possível fim daqui a 20 bilhões de anos. Podemos comer, beber e farrear bastante antes disso. Se a densidade do universo fica abaixo do valor crítico, a gravidade é fraca demais para impedir as galáxias de se afastarem pela eternidade. Todas as estrelas queimarão seu combustível e o universo vai ficar cada vez mais vazio e frio. Então as coisas chegarão ao fim aqui também, mas de maneira menos dramática. De todo modo, ainda temos alguns bilhões de anos pela frente. Nessa resposta, tentei explicar algo sobre as origens, o futuro e a natureza de nosso universo. O universo no passado era pequeno e denso, muito similar à casca de noz com a qual comecei minha explicação. No entanto, essa noz codifica tudo o que acontece em tempo real. Dessa maneira, Hamlet tinha razão. Podemos estar confinados a uma noz e nos considerar reis do espaço infinito. Final do capítulo número 2.